Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Podcast da Saúde, um podcast realizado por mim, pelo professor Wilder Morge e pela professora Camila Zanon. Olá, professor Eric, estamos aqui hoje imensamente felizes em receber uma pessoa, um gigante da área da saúde. É um prazer imenso estar com esse profissional. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui com esse cara, que além de ser um andreense de coração e de criação, é meu amigo. Ele foi enfermeiro pela USP de São Paulo, ele é médico e passou em primeiro lugar na USP de Ribeirão Preto, Leno Teixeira. Vai ser com certeza muito bom recebê-lo aqui hoje, Leno. Obrigado pelo convite, professores, uma honra estar aqui participando com vocês. E vamos conversar um pouquinho de saúde, né? A área que eu me viro um pouquinho aí, né? Desde a atenção primária até a terciária. Vamos ficar à vontade aí. Se vira nada, cara. Eu queria muito que você explicasse isso. Como que você conseguiu passar em primeiro lugar em medicina em Ribeirão Preto? Você é oriundo da escola pública, Leno? Isso, eu fiz todo o ciclo de estudos na escola pública, desde do pré-escolar até o ensino médio, tudo escola pública. Quer dizer, a faculdade também acabou sendo escola pública tudo, né? Tudo eu devo, graças a Deus, à escola pública, a oportunidade de estudar, né, na verdade. E conta aqui um pouquinho pra gente, essa escola pública foi em qual município? Tá. Se você puder contar qual foi a escola pública, porque eu acho Perfeito. que isso é muito importante para a comunidade. Perfeito. Para a comunidade ficar ciente de que naquela unidade temos uma pessoa de tamanha envergadura na área da saúde e que foi fruto daquela educação que foi fornecida naquele momento, naquele período. Conta um pouquinho para a gente da sua construção. Eu fiz escola pública toda em Santo André mesmo, em dois colégios, né? Celso Gama, aqui perto, né, no centro da cidade, e também no Antunes, que também é no centro, mas eu vinha lá do bairro São Jorge, da área mais periférica da cidade, junto com vários alunos que estudavam sempre aqui no centro, com a visão que a escola era um pouco mais estruturada, né, que às vezes ainda tinha esses déficits, né, na escola mais periférica, e a gente vinha estudar aqui com um esforcinho, vinha para cá fazer até a 8ª série, eu fiz na escola pública, nesses dois colégios, depois eu passei no vestibulinho, né, famoso vestibulinho da ET. Eu estudei na ET Júlio de Mesquita em Santo André também. Então a sua formação, ela necessariamente não foi sempre pensada para dar saúde, Leno. Então durante um dado momento você pensou em ir para outra carreira? Sim, assim, pessoal que é mais da periferia, que tem menos oportunidades, principalmente na década de 90, vê como oportunidades eram raras, na verdade, né? Eu não conheci ninguém que tinha feito uma faculdade, né? Na verdade, foi a primeira pessoa que eu conheci, foi eu mesmo, que fez uma faculdade. Isso é muito ruim, você pensar friamente, né? Você não tinha nenhuma referência. E eu sempre pensei, na verdade, que ia tentar jogar bola. Joguei até em clube até 17, 18 anos, então a chance de melhorar de vida era jogar bola. Mas sempre fui um aluno que tentei estudar certinho, mas a única coisa que eu tinha pensado era isso antes. Eu não tinha... E fazia vários trabalhos, desde os 15 anos eu trabalho, né? Então trabalhei de tudo antes de ingressar na faculdade de enfermagem. Sabe que eu queria puxar o gancho para essa área da educação, principalmente do ensino médio, do antigo colegial? Se você fez ETEC, a ETEC... ela é uma formação técnica associada com o ensino médio. Isso. E sabemos que naquela época, a ETEC, você não tinha a quantidade de matérias associadas ao técnico que te dá uma capacidade para passar num vestibular público. Então, como que foi você entrar numa escola pública na USP, haja vista que é uma das universidades mais difíceis de ingressar, onde você concorreu com alunos que são de colégios estritamente elitizados, Bandeirantes, Dante Alighieri, Porto Seguro, os colégios gigantes de São Paulo, e você, vindo da ETEC, daqui do Júlio de Mesquita, ingressou na universidade, na USP, na Universidade de São Paulo, no curso de enfermagem. Isso, eu acabei o curso técnico, né, mas não peguei, fiz técnico eletrônico, mas não fiz o estágio para pegar de técnico. Só peguei o meu diploma de ensino médio, porque eu estava tentando ainda conciliar trabalho com tentar ainda esperança de jogar bola ainda de qualquer forma. E não deu certo, eu sabia que tinha que estudar, sempre fui um aluno esforçado, e não dava para parar ali agora, né? Eu não tenho emprego, né, tenho um colégio, para onde eu vou, né, e eu tinha que estudar. E aí eu descobri, quando eu fui pro tiro de guerra, eu vi o pessoal falando que ia para um tal de cursinho. Eu vou pro cursinho me preparar para vestibular. Eu não entendi o que era cursinho. Cursinho, perguntei, pessoal, né, um lugar que se prepara para você entrar na faculdade, já que o colégio às vezes não faz você conseguir condições de entrar. Aí eu fui atrás de entender o que era um cursinho para vestibular. E aí eu consegui, na cara de pau, eu e meu pai, graças ao meu pai também, fomos pedir uma bolsa num cursinho aqui da cidade. E aí a gente conseguiu uma bolsa para fazer à noite, né? Trabalhava de dia e fiz a bolsa à noite. E assim eu consegui
Fiz um ano de cursinho e deu certo. E aí você ingressou na USP. Como que foi receber essa sua aprovação na Universidade de São Paulo? Tá, posso voltar um pouquinho atrás na história? Na verdade, eu prestei o cursinho, né? Entrei no meio do ano do cursinho, passei em engenharia na Unicamp, né? Matemática, desculpa, perdão, matemática, mas não gostei do curso, mas também ficava, meu Deus, eu sou de origem humilde, não posso perder essa chance aqui. Mas não tinha jeito, não gostava. Tive que largar e prestar vestibular de novo e pedir outra bolsa no colégio de novo e me deram a oportunidade. Aí eu, no curso de profissões lá da Unicamp, do Colégio Técnico, eu conheci enfermagem, educação física e medicina. E aí eu falei, puxa, gostaria de trabalhar nessa área que interage com as pessoas, fala de saúde, vou fazer de novo. Eu não estava gostando da área, infelizmente, de matemática. Aí larguei, prestei cursinho, fiz cursinho de novo e prestei vestibular. E aí sim, eu fui para enfermagem, passei na Unesp e lá na USP São Paulo. Quer dizer, em 2 universidades públicas. Isso. O movimento normalmente é o contrário, né? Você investe num filho da infância, adolescência até a fase adulta numa escola particular, Isso. gasta milhares e milhares de reais para que ele economize na faculdade pública. Isso. E a gente vê aqui um exemplo que é o contrário. Mas, Leno, foi assim tranquilo sair lá da periferia da cidade, estudar aqui numa escola mais centralizada, mais, né, com uma qualidade melhor No cursinho, né? e no cursinho e entrar na faculdade? E foi assim tão fluido como parece nas suas palavras? O cursinho, eu fazia o cursinho à noite, então o pessoal que fazia cursinho à noite, o pessoal que vem do trabalho, né, professora? Vem do trabalho, então o pessoal chegava cansado. Eu chegava da obra, trabalhava em obra, chegava cansado também, exausto, chegava em cima da hora, assim, pra entrar. Só que de sábado as aulas misturava todo mundo. O pessoal que estudava de manhã, que vinha do colégio e fazia cursinho bem forte, misturava as aulas de sábado de literatura misturava todo mundo, todos os horários. E ali você via a diferença, né? Enquanto eu tinha dúvidas simples no plantão de dúvida, a galera tinha umas dúvidas de perguntas bem detalhadas que eu nunca nem tinha visto. Eu falei, nossa, vai ser difícil essa concorrência. Aí você via a discrepância, né, social também entre as pessoas, assim, era bem diferente, né? E daí eu falei, puxa, isso vai ser... Mas numa cabeça de um adolescente, que você é, com 17 anos é adolescente, Isso. como que era conviver com essas pessoas de classe social tão diferente? Influenciava a roupa, o trabalho, o tratamento, isso... Como que você fez para não afetar a tua formação, o teu objetivo lá, Leno? Isso é uma pergunta difícil, é muito intensa, professor, para responder assim. Acho eu tentando fazer esse recordatório lá atrás, como é que foi para se concentrar. Eu só sabia que eu tinha que estudar, porque eu conseguia ter essa visão, como sempre lia as coisas, lia jornal, não tinha essa facilidade de acesso à informação, não tinha na palma da mão, né? Mas eu lia jornal, prestava atenção nos noticiários, sabia filtrar, tinha essa noção de não estar alienado, né? E sabia que a única forma de tentar melhorar um pouco, se não fosse pela sorte de jogar bola, ou na época pagode, né? Na época dos anos 90, né? Que era ser músico mesmo, até hoje ainda, infelizmente é assim, era a chance de estudar. Então o meu foco era só estudar, eu não olhava, chegava lá, sentava às 7 da manhã no sábado, saía quando o cursinho fechava, porque eu tinha que entrar, né? E era a única opção que eu tinha, na verdade. Então eu trabalhava com a faca no dente, mas eu comigo mesmo, não era com ninguém, né? Eu não conseguia ter. Quer dizer que você entrou em 3 universidades públicas, ainda adolescente. Foi a Unesp, É verdade. a USP a Unicamp. e a Unicamp. Isso. Foram 3 universidades públicas com E o desafio, 18. professora, não é nem esse, né? O desafio é que eu fiquei sabendo que você já, enfermeiro, arrumou um emprego num grande hospital a nível brasileiro, talvez um dos maiores, mais importantes da América Latina, começou a lecionar nesse hospital e de repente cismou e pediu a conta daquele lugar lá, saiu assim do nada, deu à vontade. Conta pra gente aí como foi. Ah. Se formar na enfermagem. Tá, eu trabalhei 10 anos, isso. Eu me formei enfermeiro, né, na USP São Paulo. Fui para fazer residência no Rio, na UERJ, né, porque eu me formei, não, como só se formou numa faculdade boa, não quer dizer que você vai conseguir emprego. Eu não consegui emprego, assim, fácil. Eu não passava no processo seletivo. Eu passava na prova teórica, mas na parte de entrevista eu nunca passava. Então eu fui fazer residência no Rio, na UERJ, né, em enfermagem clínica cirúrgica. E de lá eu trabalhei depois 10 anos nessa área de centro cirúrgico, 5 na área de centro cirúrgico e depois 5 na gestão hospitalar. Trabalhei pode falar os hospitais? Aqui, na Cicamargo, né, Hospital do Câncer, né? Trabalhei em hospitais aqui privados aqui e fiquei 10 anos na área 5 assistencial e 5 gestão mesmo. Trabalhava assistente da diretoria mesmo ali fazendo todo esse desde acreditação hospitalar, auditoria, a processo seletivo da enfermagem, por exemplo, fazia de tudo no hospital. Só que a gente acaba tendo um teto, um limite, né, para galgar mais cargos. Aí isso já me incomodou, que eu não podia voltar mais para ser
gerente de enfermagem, chefe de equipe de uma ala do Itaí, por exemplo, numa UTI, e também não conseguia subir mais cargos ali. Então eu fiquei num sistema que travado, né? Ficou infeliz. Como é que eu fosse para outro emprego também, para outro hospital nesse cargo, que é um cargo praticamente criado, né? Que eu fui subindo dentro do hospital, mas fiquei nesse limbo. E como eu já tinha a meta de fazer medicina quando eu tivesse uns 45 anos, depois, mais por questão de honra para fazer. Porque quando eu fiz aquela época lá, professor, os 3 vestibulares, mesmo estudando à noite, eu cheguei a fazer a segunda fase da Unicamp em Medicina. Fiquei na trave. Só que eu trabalhava o dia inteiro, não dá para concorrer com a molecada de manhã que estuda, que tem a cabeça livre, né, para estudar, né? Eu fiquei na trave, isso me deixou muito... Puta, faltou... Será que isso aí foi o espírito do atleta, do jogador, De quase competir. jogador de futebol? É. Meu amigo fala isso, né? Quando falar pro Leno que é competição, aí os concorrentes... Acho que é resiliência isso. Pode ser também. E aí muda o foco. Isso ficou na minha mente também, né? Ficou na minha mente. Vou tentar no futuro medicina também, né? Vou tentar. E não era por ego, nada não. Eu tinha que tentar porque depois que você está trabalhando na área de enfermagem, você vê que a enfermagem segura todo o nível de assistência, da primária até a terciária. Mas ainda clama de muito espaço ainda. Muita gente sabia muito, eu via muita gente sabia muito enfermeiro sabia muito mais que até médico. Claro que são funções diferentes. Eu vi que, depois que eu estudei medicina, eu vi que são complementares. Porque tem um problema, a sociedade acha às vezes que é hierárquico, erradamente. Né? Eu falo, a gestão toda de cada setor é feita pela equipe de enfermagem, pelo enfermeiro principalmente. E o pessoal não tem noção, né, disso, né? Acho que o médico chega na unidade lá e organiza. Ele mal dá o plantão dele e cuida do paciente, passa a visita. Pode ver em todos os lugares, dá UTI, no centro cirúrgico, vai lá, opera o dele, mas não sabe o que está acontecendo num todo. No todo. E aí, esse foi um dos motivos que eu fui estudar novamente, né? Acho que eu fugi um pouco. Não, e aí como é que foi? Você se preparou para fazer o vestibular para medicina? Isso, aí eu dava aula na faculdade, em 2 faculdades, e trabalhava no hospital de segunda a sexta também. Aí eu tive que largar o hospital, não teve jeito, e fiquei só dando aula de sábado, né, para ter um dinheiro ali para se manter. E aí eu fiz cursinho um ano, deu certo. Eu entrei eu lembro, 4 de março eu largo o hospital, que eu treinei um amigo meu para ficar na minha função. 5 de março eu começo o cursinho, e aí deu certo. Nesse ano de cursinho já deu certo o vestibular. Já. Aí teve aprovação em primeiro lugar na Universidade de São Paulo. Passei lá, em Ribeirão Preto. Passei no Enem, né, pela Federal do Acre, a Federal também de Rondônia. Passei na Medicina de Santos e passei também em Pouso Alegre, na época. E qual foi o critério que você escolheu Ribeirão Preto para fazer medicina? Acho que aí a gente tinha como concorrer com a peso, USP, né? Com a USP, né? Não tinha como concorrer. Eu passei na Federal, fiz matrícula no Acre. Federal, fui muito feliz, fui lá um dia, fiquei minha matrícula, já consegui aluguel, já me ajeitar, voltei para cá e 2 semanas depois saiu o resultado da FUVEST. Aí... E como que foi Mas não esperava. Essa notícia do resultado da FUVEST? Primeiro lugar... Eu não esperava, na verdade. Eu fui para a segunda fase e fiquei feliz que eu consegui. Quando eu estava estudando, como eu sou mais velho, a minha ideia era fazer uma faculdade de medicina tradicional. Né, Santa Casa, Santos, que eu dava um jeito de pagar, vendia já estava tudo para vender o terreninho que eu tinha lá, um sítiozinho, e ia falar, eu vou chegar nessa faculdade que eu passar e vou dar isso para pagar essa faculdade aí. Aí era Taubaté, as tradicionais, que tem 50, 60 anos. Jundiaí, onde eu dou aula hoje, eu pensava nessas aí. Só que você já está no cursinho, você vai prestar as públicas, né? Já está lá mesmo. Claro. Só que eu prestei de franco atirador, claro, concorrendo, mas... Aí eu fui para a segunda fase, falei, opa, fui segunda fase, mas fui no limite da nota. E aí, chegou na segunda, já que eu fui para a segunda fase, aí eu lembro que estudei todos os dias do dia 20 de dezembro a 5 de janeiro, quando começou a segunda fase, todos os dias. Até o fim, se fala que não é para estudar, eu não falei, já tô aqui mesmo, acordava às 7 da manhã até às 10 da noite, nessas 3 semanas finais, já que eu fui para a segunda fase. E aí fui pro vestibular, e aí, coincidentemente, tudo que caiu, eu olhava assim, tá estranho. Geralmente eu me enrolo nas questões, eu tô respondendo tudo hoje aqui. E fiz, mas... Achei que não ia dar, não. Olha, eu sei que não cabe isso, mas assim, a família vive muito esse processo, né? Porque se é o pai e a mãe perdem um filho, se é os amigos perdem um colega, se a irmã perde o irmão. Porque, claro, você falando aí pra gente, pros nossos telespectadores, parece uma coisa mais fácil. Uma coisa que qualquer um pode fazer. Né? E a gente sabe que não é bem assim. Tem uma doação, tem um sacrifício para além do financeiro, né? Você acabou de falar que você trabalhou no hospital por 10 anos. Imagina o que é você falar assim, ó, eu estou saindo, eu estou pedindo a conta do meu trabalho de 10 anos, onde eu estou confortável, onde eu tenho uma relativa tranquilidade, o conforto, porque eu estou na minha zona de conforto. E sair assim da zona de conforto, perder dinheiro, apostar em algo que é incerto, como por exemplo, né? E aí, como que era os seus finais de semana, os seus feriados, com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã? Eu planejei, quando decidi, eu ia fazer com 44, certo? Mais ou menos agora, essa idade que eu tô agora. Só que eu resolvi fazer com 34, 33 lá atrás.
E quando eu decidi, eu pensei em 6 meses como ia me organizar e comecei a procurar pessoas mais velhas que fizeram outro curso, trabalhando, já tendo um filho, conversar. Aí achei uma amiga que tinha feito enfermagem, tinha passado em medicina na São Carlos, e uma amiga minha, nem era amiga do meu, irmã de um amigo meu, que tinha passado em medicina em Taubaté, já tinha feito administração, já tinha trabalhado no banco 10 anos e tinha filho. Depois de 2 anos de curso, ela passou em medicina e estava se virando, mesmo assim, já estava no 3º ano. Então eu procurei referências para como se virar, porque essa questão de já trabalhar, você precisa de um dinheiro mesmo para pagar suas contas, né, seu dia a dia. Foi aí que eu comecei a me organizar. E aí, quando eu fui chegar um dia falar pro meu pai que eu ia largar para fazer cursinho, eu lembro, foi até estranho, eu abri a porta e falei, mãe, eu tenho um negócio para falar para você. Pro pai também. Aí a minha mãe virou pra mim e falou, já sei, você vai prestar vestibular de novo. Eu falei, vixe, eu nem sei de onde ela tirou isso. Ela falou isso pra mim, falei, e o vou pai? fazer. Então, eles respiraram, né? Falei, mas você vai ficar sem trabalhar? Eu falei, vou ficar tentando dar aula e vou ficar, não sei se vai demorar 1, 2, 3 anos, só com dinheiro pra me manter. Agora as coisas que eu pago aqui em casa, a gente vai até conseguir ajudar, mas né, vai ser no limite, que eu ajudava a fazer tudo. Eles só pagavam o convênio deles, né? E como que foi, assim, a receptividade da turma sua da USP de Ribeirão em receber um aluno que passou no vestibular em primeiro lugar da universidade? Só que, assim, um aluno que já vem de uma universidade pública, isso, como USP, com o curso de enfermagem. Então, tanto dos veteranos como dos professores também, tudo, né? Dos alunos da minha turma. Primeiro, a coisa mais de... Coitado, né? Parecia um idoso, né? Eles ficavam achando que eu era um elemento estranho, né? 34 anos. Minha turma tinha 10 meninos de 16 anos. 16 anos. Não é que o cara tinha já 17, 18. Eles tinham 16. Aqueles meninos que são gênios, já vêm... Na minha turma, pra você ter ideia. Eu já tinha o dobro da idade deles, mais 2 ainda anos de lambuja ali, né? Mas todos tinham muito respeito, né? Até o trote, assim, aquele trote, os caras não... 6º ano, só vem brincar comigo. Eu não consigo brincar com você, que você já é formado, já é professor. É meio estranho conversar com você assim, a gente não consegue. Legal. E os professores muitos professores já conversar, porque como deu na época um pouquinho de... Fiquei famosinho na época, assim. Claro. Os professores já vinham conversar. Ah, você é o Leno, então... Uma boa, né? Você que já tem experiência na área, tudo. Realmente entrar com um pouquinho de conhecimento da área ajuda... Helena, então teve uma repercussão esse seu fato de ter passado em primeiro lugar na USP? Viu? Vixe, como que foi? É assustador, na verdade, né? Você fica muito exposto, né? Saiu na Folha, saiu em vários lugares, Almanac abriu do Estudante, Guia do Estudante, porque você fica muito exposto. Porque acho que era aquele início de ter comentários nas reportagens, sabe? Assim, essas coisas que você posta aí, tem um monte de comentário. Saiu a reportagem só contando a história que nós estamos conversando aqui. Só que você entra para ver os comentários, as pessoas te xingam, você não falou nada, ou te xingam, ou te elogiam, mas sem menor... Aí você fica meio assustado com isso, porque é assustador, na verdade. Porque hoje a gente tem o Enem, que prepara os alunos, né? A gente tem os cursinhos das escolas, que são carérrimas, e aí a gente tem as redes sociais. As escolas hoje colocam faixas. O cursinho fez... fez. Aí que eu li no contrato realmente que os alunos, se fossem bem colocados, a imagem, direito de imagem estava já cedido nas entrelinhas. Mas isso na época eu nem li, nem sabia que ia passar, investir, né? Assim. Hoje tem rede social. Então foi eles que fizeram a primeira. Meu aluno aqui que passou em primeiro aqui. Aí entrei ao vivo na CBN, foi desesperador, na verdade. Imagina só a repercussão. Desesperador, porque você é mais velho, né? É diferente um pouco do perfil de quem entra, né? Mas a vantagem de ser mais experiente é isso, né? No simulado e tanto no vestibular, se eu fosse bem ou mal, eu ficava tranquilo. Eu tinha que trabalhar e sabia que isso é difícil. Os meninos mais novos, até no simulado, quando eu ia mal, voltavam na segunda chorando pro ursinho, desesperados, que achavam que a única vida deles é essa, né? Só estudaram, só fizeram isso da vida. A gente que já sofreu mais, passar ou não era questão de estar estudando, não ficava desesperado. Teve mais uma aprovação sua em universidade pública, que foi a UFRJ, que você passou em residência. Ah, não, UERJ, isso é verdade. O UERJ de residência e enfermagem, é verdade. Mais uma. Para sua coleção. Lá. Tem lá, não, tá lá. E o fato de estudar, Leno, com essa disciplina, com essa organização, como que é? Você foi lá para Ribeirão, foi estudar, né? Aí lá, como que você conseguiu se organizar? Porque tem que alugar alguma coisa. Isso. Você conseguiu trabalhar lá para gerar renda, para ajudar nisso? Como eu já tinha feito uma faculdade pública, eu não tinha direito às bolsas, as coisas que a faculdade oferece. Ela oferece bolsa alimentação, bolsa moradia, vale livro, essas coisas assim que ajudam bastante o estudante. Aliás, muitos estudantes públicos não sabem dessa questão, acham que não vai oferecer. As federais também oferecem, essas bolsas que acham que não vai ter um recurso, consegue sim você provar que não tem condições, mas eu já não tinha direito. Então eu aluguei uma kitnet, né? Fiz um contrato mais longo, tinha que estudar sozinho, não conseguia morar em república, né? Porque é muito difícil, eu tentei visitar, mas é muito jovem, muita bagunça, eu não estava nesse pique.
E tinha um dinheirinho para ficar pelo menos 2 anos me mantendo, pagando aluguel, tinha esse cálculo também. Que aí entraria de novo a história de vender o que eu tinha, eu pegar emprestado se precisasse para concluir a faculdade. E aí foi nesse ritmo mesmo que eu fiz, né? Estudava, morava sozinho em kitnet, meus pais me visitavam uma vez por semana, pegam um ônibus de graça, iam para lá, me ajudavam uma vez por semana, uma vez por mês. E eu tinha que estudar todo dia um pouquinho, porque eu não conseguia estudar que nem a meninada de véspera, né? A diferença da idade também, a experiência também. Todo dia eu ia estudando um pouquinho, porque não dava para fazer. Era a única tática que eu descobri que não ia dar para fazer. A única vez que eu tentei virar a noite estudando, cheguei morto no outro dia. E assim, Lennon, hoje você é médico da família. Perfeito. Como que foi evoluir na medicina para você chegar a ser médico da família? Tá, eu entrei em medicina, não sabia, obviamente não sabia a especialidade. Mesmo tendo experiência na área, achei que ia ser fácil escolher. Como eu trabalhava no hospital oncológico, achei que dava para fazer oncologia. Trabalhava em centro cirúrgico, será que dava para a área cirúrgica? Só que eu gosto de atender de tudo, né, professor? Tudo, né? Já tem um pouco do espírito do enfermeiro também, de fazer tudo, um monte de procedimento, gerenciar tudo. E aí eu enxerguei, quando passei nesse estágio, a possibilidade de atender de todas as formas, né? Todo tipo de público. E gostei muito, né? E também é uma forma que eu sabia que eu conseguia ter um vínculo com a comunidade também, que isso sempre pegou pra mim. Não foi planejado de ter um... Queria vou trabalhar de médico, mas será que eu vou ficar só no sistema privado? Só que ali eu também enxerguei uma forma de conseguir trabalhar na parte pública e na área também que precisa de gente... Acho que modéstia à parte falando também qualificada também, né? Sim. Que às vezes a pessoa tem a visão errada, né? De quem trabalha na atenção primária ou mais periférica, que é um profissional que... Isso a gente vê bastante, até às vezes, infelizmente, das pessoas que atendem a gente, às vezes, né? Sim. Ah, você é médico, mas você não conseguiu trabalhar no hospital maior? Mas se ele soubesse... às vezes, né? Os maiores desafios que você enfrenta e que você vê da atenção primária, do médico da família, da equipe multi que você compõe. Quais são os maiores desafios? Tá. Os maiores desafios, primeiro, é conseguir capacitar toda a equipe a entender a atenção primária, né? Porque ainda muitos médicos que trabalham na atenção primária são generalistas, só se formaram em medicina, não fizeram residência. Dá um diferencial. Muitas empresas OS que cuidam da atenção primária, as enfermeiras têm que ter pós em saúde pública. Você vê que a visão dela das meninas é bem diferente, né? Elas já têm uma pós, elas trabalham na área e conseguem fundir as duas coisas. Os médicos às vezes não, estão precisando de vaga aqui, botam um cara lá para trabalhar. E aí o cara é generalista, se formou, ele não consegue dar um detalhamento. Eu faço pré-natal, mas eu fui treinado na minha residência fazendo pré-natal de alto risco e baixo risco. Ele não, então carece isso, né? Do restante da equipe ser especializado. A equipe multi também, a maioria da equipe multi também tem que ter pós, geralmente, ou exigem uma pós. Isso já melhoraria bastante, essa qualificação da atenção primária, né? Que é onde resolve 80%, 75%, 80% das doenças, de fato, né? Ô, Leno, e a importância da saúde da família no estágio que a gente está pós-pandemia? Você acha que é uma alternativa concreta, real e mais econômica para que a gente faça esse enfrentamento a tantas doenças que estão reaparecendo aqui no nosso país? É uma alternativa, é viável. Você vê que até o sistema suplementar está abrindo agora. Eu trabalho como médico de família no sistema suplementar, porque é a questão econômica, né? A questão de maior resolutividade também, né? O paciente começa a entender que ele consegue ser assistido por uma pessoa que enxerga ele inteiro, a equipe inteira ali, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o médico da área dele entende ele. Sei que é o Eric, X anos, trabalha em tal lugar, tem filho, não tem. Além de cuidar das doenças, eu sei que é essa pessoa. Se precisar de bater na minha porta no encaixe, eu consigo encaixar porque eu conheço ele. Ao instante, quando você vai no especialista, às vezes eu tenho uma dor no joelho. E de fato ele fala, bom dia, Eric e tal, pede um exame, vê seu joelho, pontual. Mas o doutor precisava, até a questão de uma coisa, um simples atestado, o cara não entende que esse cara precisa do atestado, de que ele não consegue fazer o trabalho dele, que é diferente, por exemplo. Ele só então o médico também consegue ter essa visão mais ampla, né? Os profissionais que trabalham aqui na atenção primária, como tanto, enxergam isso um pouquinho além de falar atenção mais holística, né? Assim, mais geral, mas faz parte do atendimento isso, né? E isso ainda, mesmo na atenção privada, você consegue dar essa atenção, o cara, quando ele começa até a passar com você, ele começa a enxergar que ele consegue ser atendido em todas as suas esferas ali, ou pelo menos ser encaminhado, bem orientado ali. E assim, doutor, sabemos que no SUS, a atenção primária, né, o médico da família, ele tem toda aquela equipe multi que envolve essa atenção, que envolve esse atendimento, né? Também sabemos que estar saudável não é só simplesmente ter ausência de doença. Perfeito. Né? É um conjunto de situações.
E temos um paralelo no atendimento no particular, ali na suplementar, que acontece. O paciente ele vai ao médico simplesmente para tratar a doença. Perfeito. Então, não são todas as redes privadas que têm o atendimento da equipe multi como um médico de família. Isso vem em algumas redes ainda bem pequeno, que não chega ao conhecimento da população, principalmente, e nem da população que é atendido por essa própria rede. Tá? Perfeito. São poucos os que sabem. Então, o do SUS, ele entende porque é o que ele passa. Ele sabe que ali ele vai ser atendido pelo enfermeiro, ele vai ter a visita domiciliar, né, ele vai ter o consultório de rua, que alguns municípios têm. Mas na saúde suplementar nós não temos isso. Temos, como eu te disse, engatinhando ainda. Muito. Então, o que você prospecta para essa saúde suplementar, esse futuro próximo, para que esses pacientes tenham esse médico da família, tenham essa conscientização de passar com essa equipe multi e que ter saúde não é simplesmente ter ausência de doença e simplesmente passar numa consulta para resolver um problema, tomei aquela medicação e findou-se. Poxa, professora, mais uma pergunta complexa, né? Acho que foi até uma pergunta que me fizeram antes de começar aqui o podcast. Acho que, na verdade, lá atrás, né? As pessoas que são formadas em outras áreas, né? Que nem a gente não consigo falar de engenharia, né? Não consigo falar termos de direito, por exemplo. E as pessoas, mesmo que são engenheiros, advogados, não conseguem, às vezes, conceitos de saúde que nem a gente consegue conversar aqui. Então, deveria ser mais a base já o ensinamento, né? No colégio mesmo, grade curricular, conceitos de saúde. Porque é muito comum, realmente, o paciente chega no privado, mesmo na consulta agora de medicina de família, ele senta e fala assim, eu só vim aqui só para me encaminhar para o dermato. Ele nem perguntou se eu sei fazer, já fala isso. E a menina chega e fala, eu vim fazer meu exame de rotina, quero o Papa Nicolau e quero ultrassom de mama, um monte de coisa que nem precisaria pedir, na verdade, na minha realidade. E aí depois que eu vou levar para minha gineco. Aí eu fico, pera, calma, eu sou médico de família, eu resolvo seu problema ginecológico, dermatológico, e quando for muito especializado, eu já mando pro seu especialista, se precisar, com ele já sabendo até o que fazer, até com o exame prévio. Aí, então é difícil, a pessoa não tem essa visão mesmo. Ele quer chegar e resolver aquele dor pontual dele ali, não enxerga que é pro futuro dele, né? Só depois de que eu falei, sempre precisa de 2, 3 consultas para cada pessoa para ele entender que eu consigo ajudar o meu enfermeiro que trabalha comigo no privado. A gente consegue ajudar, orientar ele, e ele só vai fazer exame no especialista para alguma coisa pontual. E a gente fazer a gestão dele. As pessoas entendem que a gente vamos resumir, a gestão da saúde dela. Principalmente, a gente toma muitos assuntos diferentes mesmo. Só faz atividade física? O que você gosta de ler? Para as perguntas que não tem na anamnese comum, às vezes. O cara está com outros problemas, só que as pessoas não perguntam os especialistas, né? E eu faço diretamente, tá na minha anamnese, fazer umas perguntas assim fora da casa, frente ao que o paciente é. Ele fala que gosta de esporte. Eu entro naquele tema. Ele fala que trabalha com tal coisa. Eu entro naquele tema para vincular. Mas esse ainda vai ser um trabalho árduo ainda, professor. Nem o gestor ainda está preparado e nem o próprio paciente ainda do sistema suplementar ainda. Quer dizer, às vezes nem o da atenção primária. É um assunto muito interessante esse. Porque, na verdade, é replicar o conceito de SUS, né? De saúde coletiva para a saúde suplementar. Isso. Né? Ter o atendimento da equipe multi com o médico de família e com toda a equipe que o engloba. Perfeito. Mas não é essa cultura que nós temos no suplementar. É natural eu encaminhar para o nutricionista, para o educador físico. Não, você não quer treinar? Então, educador físico para te orientar. Já que é natural fazer até no privado, o cara até se assusta. Mas ainda não é natural mesmo o paciente. Ainda tem esse impasse. Ele quer o especialista, às vezes. Então, Leno, você não acha que é um problema estrutural esse conflito do que é saúde, do que é saudável e com os hábitos das pessoas, com o que as pessoas normalmente entendem? Então, eu acredito que sim. E acho que esse é um desafio que você encontra no seu dia a dia. Mas qual seria, de fato, a importância da medicina da família para a saúde social? Porque eu acho que metade desses problemas que a gente tanto vê, né, a gente vê hoje, a gente que trabalha em saúde suplementar, a quantidade de sinistros e o custo alto, né, desses sinistros. Então, a saúde da família tem uma importância para essa saúde social, ela dialoga muito com essa questão de política social, de hábito da população, né, do que a gente traz para nós o que é o lazer e do que não é o lazer? Tá, então, isso é um campo além. A nossa consulta não se restringe quando você está na atenção primária ali na comunidade, mesmo no bairro, a fazer a consulta ali. Você tem que usar sempre os instrumentos que tem lá, né? A igreja é o ponto de referência do bairro.
A gente vai fazer uma palestra lá ou fazer um dia de consultório lá. Às vezes eu faço isso, né? Às vezes não, a gente tenta fomentar isso. Aqui em São Bernardo eu fazia na sede da comunidade, São Pedro II. Ia lá e fazia um dia de consultório com os residentes lá no meio da comunidade. Que aí é fácil acesso, o senhorzinho consegue descer, tá do lado da casa dele, a criança passa, a mamãe passa com o bebezinho, tá sem pericultura, vem aqui. A gente vai à comunidade. Isso é o primeiro passo, né? De facilitar o acesso, né? Mostrar isso para as pessoas que nós estamos lá, né? Trabalhar a questão social em grande escala, eles têm atendimento desde o dia a dia, não só da questão da doença, é importante exatamente para não desembocar lá no futuro. Se o cara sabe, o rapaz sabe que depois de 20, 30 anos ele precisa fazer exame de rotina, eu evito de uma comorbidade se agravar, né? Se ele acompanha desde os 30, mesmo que não tenha nada nesse momento, é exatamente essa consulta. Eu quero que a consulta não tenha nada. Falo, seu exame de rotina deu normal, continua fazendo atividade física, só preciso ver você ano que vem. Mas hoje, você fez colégio e tal, quer que eu encaminhe seu currículo, até isso, quer que eu encaminhe seu currículo, fazer outras questões. A assistente social pode te ajudar a procurar um benefício. Ele tem que enxergar, a gente tem que enxergar além da doença, né? Falar as oportunidades que ele tem. Isso que é o mais difícil, né? O profissional, o médico, enfermeiro, principalmente que cuidam da equipe ali, estão muito presos, a gente às vezes também na doença, esquece de ir além mesmo. Esse cara que eu cuido agora, eu faço outras questões, amplio a visão dele para o mundo, com certeza ele vai ter menos comorbidades para frente, né? Então isso acarreta uma economia também para as famílias, para os municípios, para o estado, para o país. Eu acho que sim. Vou dar um exemplo prático, acho talvez que é bem mais prático. Geralmente meninos só procuram hospital, a gente, quando no momento de crise da doença. As meninas vão mais de rotina desde a adolescência, primeiramente, né, a menarca ali já começa a procurar o médico, o ginecologista. Meninos não. Aí o cara descobre hipertensão arterial com 30, 40 anos, mas não cuida. Ele descobre ali naquele primeira crise, não foi mais, só volta depois. Mas volta depois quando? Com 55, com AVC. Direto com AVC. Ele podia ter tratado a pressão na atenção primária e não chegar no AVC, com custos mínimos, vamos dizer assim. Conhecimento técnico, claro, da equipe, mas custos mínimos. E quando ele tem um AVC, ele vai parar no serviço terciário, com a internação em torno de 4 a 5 mil reais uma UTI. E 4 a 5 mil reais você cuidaria dele, os 20 anos dele só com, né, verificar a pressão, exame de rotina, ir na escola ou ir fazer a aferição de rotina na fábrica dele. E com a conscientização em saúde, né? Exatamente, sabendo que ele tinha que se cuidar. Aí você multiplica isso em escala de todos os AVCs, tá? Que a grande parte é esse perfil, se você procurar. Estou falando um caso, então pega esse caso e multiplica. Aí ele usou UTI um tempo, serviço terciário, e bloqueou ali para alguém. E depois ele tem a reabilitação no serviço secundário, fisioterapia da equipe multi-TO, mas lá no secundário, né? Não usou o pessoal que está aqui no primário. E seria só aferição de pressão, ter educação em saúde, se ele tivesse. E ele também cria o problema que ele fica com sequela muitas vezes. E um familiar para de trabalhar, 2, né? Ele e ele tem que ganhar um cuidador. E o cuidador geralmente é um familiar mais próximo. E ele gera um custo. Gera um custo. Dos insumos para tratar a sequela, exatamente, as sequelas permanentes. Eles perdem renda na casa, 2 pessoas param de trabalhar, o próprio cara e o cuidador. Que o cuidador não é contratado, infelizmente. E normalmente é a mulher ou a mãe, né? Geralmente é. É muito comum em visita domiciliar. Quem cuida do idoso acamado é outro idoso. Que a esposa, geralmente, a mulher, os homens ficam mais acamados e as meninas, mas elas que cuidam idosos dando banho no leito. Aí sempre quando eu faço consulta visível é o que eu falo para os meninos na faculdade, no estágio, quando faz visita domiciliar. Eu sempre estendo a minha consulta e já faço a consulta do cuidador. Porque, e a senhora, quanto tempo não passa? Há 4 anos que eu fico só aqui. Eu já aproveito e faço a consulta. Mas isso ainda não é uma coisa que é eu já consegui ter essa percepção, mas ainda não tenho essa percepção. Vamos lá, olha o paciente e deixa a cuidadora que está exausta lá. E olha o custo. Um exemplo, você multiplica quantos AVCs tem por dia no Brasil e no mundo. Gigante. A escala é gigante. E assim é para o infarto, é para o cigarro. Diabetes, nossa, bem lembrado. Diabetes, com as amputações, um monte de gente. E o perfil é muito parecido sempre. Homens de meia idade. Quando ele chega lá para consulta vir de rotina, você pode saber que ele vai tirar um resumo de alta que ele estava internado. Por isso que ele foi passar na UBS de rotina. Ele traz, eu estava internado, agora eu preciso ter um acompanhamento. Esse é o perfil. É infeliz, né? E aí afeta toda a sociedade, você viu? Tanto financeiro como social também, né? Leno, é maravilhoso conversar com você. Eu não sei o que a Camila imaginou disso. E infelizmente o tempo passa rápido, né? Mas vamos mais vezes tratar desse assunto, que na verdade são vários assuntos que você trouxe aqui pra gente, né? Disciplina de estudo, organização financeira, capacidade e conhecimento do ambiente que você está dialogando e querendo disputar as adversidades, a coragem, que eu acho que falta pra gente, e essa percepção humana que todos nós precisamos ter em sermos profissional da saúde, porque você não é só um médico, né? Você é um médico que consegue entender
onde a maioria da nossa população vive, como vive, porque você veio daí, você tem essa percepção de humanidade, né? Porque para cuidar das pessoas precisa ter isso e precisa perceber que muitas vezes não é só o doente que está doente, mas é aquele ambiente que o cerca. Então, cara, esse nosso encontro foi maravilhoso, foi extremamente importante e rico de sugestões para nossos ouvintes, nossos alunos, nossos colegas e para toda a população que nos assiste aí. Muito obrigado. Eu queria agradecer você por estar aqui e queria passar a palavra para a professora Camila. Lennon, imenso prazer em poder conversar com você por esse pouco período de tempo, mas que deu para saber o quão grande você é. Que todas as unidades, as equipes multis da atenção primária pudessem ter um profissional com a sua capacidade de compartilhamento de informação, de humanização, de empatia com o próximo, com os pacientes e com a própria equipe, porque isso é replicador. E quando você é bem atendido, isso se replica. Então, parabéns por ser esse profissional incrível. É um privilégio nosso ter você aqui. Obrigado, professora. Obrigado pelo convite, tá? Fico feliz de poder contar um pouquinho a história, assim. Fico um pouco tímido, né? Mas fico bem feliz e gosto de conversar. Acabo desenrolando um pouquinho mesmo. Obrigado pela oportunidade. A gente se encontra, se Deus quiser, por aí. Se vocês precisarem, podem contar comigo. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, também fico à disposição. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Okay. Pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando mais uma vez aqui o podcast É da Saúde. Queria agradecer a todos vocês, dizer para que vocês sigam nossas redes sociais, curtam, compartilhem, comentem, deixem suas perguntas que a gente com certeza vai responder a todas no direct. Muito obrigado.